No conteúdo de hoje a gente vai analisar um produto que está dando o que falar. O notebook da Positivo que está dividindo a comunidade de hardware. Porque ele tem uma excelente especificação técnica e em comparação com as empresas concorrentes, ele está trazendo um valor muito bom e já tem tempo. A gente está falando de um notebook que vai vir com processador Ryzen da linha 5000. Nesse caso aqui o 5700U, que é bem poderoso. Tela IPS antirreflexiva e vários outros recursos que a gente vai conferir aqui na nossa análise. E está tendo promoção dele direto, o mês inteiro. Por exemplo, a última promoção, ele estava saindo por R$ 2.299 em 12 vezes sem juros. Não tem concorrente nessa faixa de preço com especificação melhor. E você pode ver aqui o histórico das nossas postagens, ele tá, direto entrando em oferta. Mas fala num ponto positivo que é muito ruim. Vi muitas discussões acaloradas relacionadas ao computador ser positivo e a especificação técnica aqui nos nossos grupos de ofertas. E é por isso que eu comprei esse cara meio que por provocação, né, velho? Será que ele é realmente bom ou é loucura comprar? A gente vai ver isso agora. O unboxing tá feito e ele vem de um jeito bem simples. Vem ele na caixa, os manualzinhos e a fonte, cara. É o que a gente precisa. O design dele eu achei bem bonito. Me agrada, viu? Na parte inferior dele deram uma caprichada legal nas formas. Vamos abrir aqui a tampa. E ó, vem bem protegido, né? Com plastiquinho. Caixa esse troço aqui, ó. É positivo, eu tô gostando do que vejo. E olha, aqui a gente pode ver o teclado dele, a gente pode ver que tem uma caixinha de som por aqui, outra por aqui. Uma outra coisa interessante é que além dele ter todas as teclas necessárias para uso comum, ele tem essa tecla que é para você usar o Copilot, que é a inteligência artificial que vem agregada ao Windows. Já vamos ligando ele enquanto a gente olha, e aqui a gente tem a webcam. Olha só que legal, perto da webcam nós temos uma luzinha que a gente aperta o botãozinho aqui e ela acende. Isso aqui eu achei massa. Na lateral dele nós temos duas entradas USB 3.0, uma entrada USB tipo C e uma conexão HDMI. Na outra lateral a entrada para o carregador, outra USB, só que dessa vez 2.0, entrada para cartão SD, uma conexão P3 para microfones e fones de ouvido. Ele é relativamente leve e fino para a especificação técnica que ele traz, e o detalhe é que a carcaça dele é toda de plástico. A gente sente que é um plástico um pouco mais barato do que a média dos notebooks, principalmente nessa área aqui, ó, que é a área de gradezinha. Apesar da construção de plástico simples, eu não listo isso como um ponto negativo, porque já era esperado dentro da faixa de preço dele. Bom, aqui a gente já tem ele ligado, o meu veio com Linux, a gente vai colocar o Windows nele. Você pode comprar, às vezes, versão que já vem com Windows ou com Linux. A versão que vem com Linux costuma ser mais barata, porque nesse caso o sistema operacional é de graça. E uma das coisas que todo mundo fala super bem nesse cara é a tela, porque a tela, além de ser IPS, ser uma tela bacana, é uma tela de baixa reflexão. A gente tem muita luz aqui, né, apontando para ele, e ela obviamente que vai até refletir, mas não é aquela reflexão, por exemplo, que vai te atrapalhar a enxergar o que está na tela. E isso é legal, isso é um ponto positivo. Mas enfim, vou instalar o Windows nesse cara. A gente volta com testes mais avançados para ver se esse cara aqui é só bonitinho ou se ele realmente entrega potência para valer. Já estamos aqui com o Windows 11 instalado e foi bem fácil e rápido de instalar. Aqui a gente já pode ver um pouco melhor a especificação técnica da tela, que vai até 1080p, que é Full HD 60 Hz. Observando aqui a tela num vídeo 4K no YouTube, a gente pode ver porque que ela é tão bem falada. Realmente uma tela bem bonita, que traz uma boa relação de cores. Ao colocar o notebook na mesa, eu percebi um negócio aqui na construção dele que eu achei bem legal, que é basicamente essa bordinha aqui, ó, quando eu abro o monitor, que basicamente não deixa ele ficar encostado na superfície plana. Isso aqui é excelente, principalmente quando a gente pensa do ponto de vista de aquecimento dele. Isso impede que ele superaqueça. Muitos notebooks, quando você coloca, né, numa superfície plana, costumam tampar a entrada e saída de ar deles, o que atrapalha no arrefecimento. E essa questão relacionada à temperatura e arrefecimento dele é o que a gente vai mais pegar pesado no teste, porque isso que vai definir se ele é um bom notebook ou ruim. Afinal, todos os notebooks que esquentam demais, eles capam um pouco a performance do hardware deles para manter uma boa temperatura. Espero que isso não aconteça nesse daqui. Essa é a versão mais básica do Vision R15, que tem um SSD NVMe,
de 256 GB e também ele vai contar com 8 GB de memória RAM expansível até 64 GB, então você pode fazer o upgrade aqui também. Eu particularmente recomendo aumentar tanto o armazenamento dele quanto a memória RAM, porque 256 GB de espaço é realmente pouco, ainda mais quando você usa muito computador, e 8 GB de memória RAM pode ser pouca memória RAM, principalmente para alguém que navega muito na internet, abre vários aplicativos, e até para quem quer jogar. Apesar dele não ser um notebook gamer, a gente também vai falar de jogos no meio desse conteúdo, porque ele até encara bastante jogos. O processador dele, que é o Ryzen 7 5700U, vai ter 8 núcleos e 16 threads. É um processador da arquitetura M4 da AMD, que não é a mais nova, mas também não é ruim. E a gente vai ter uma frequência base estabelecida de fábrica de até 1.8 GHz, podendo chegar até 4.3 GHz. Mesmo que você não entenda de especificação técnica, já dá para entender com o que eu vou mostrar agora que ele é um ótimo processador. Se a gente comparar a especificação técnica dele com o Ryzen 7 5700, a gente vai ver que o 5700 na prática, ele vai pegar 4.6 GHz de fábrica, que é 0.3 GHz a mais. Se a gente fizer uma pesquisa de padaria, só o preço desse processador hoje já é R$1.000 e poucos. Aqui a gente tem um notebook que custa R$2.200, é o PC completo, placa-mãe, memória RAM, SSD, com um processador bem similar a ele. Bom, eu acabei de mostrar as especificações técnicas para vocês, mas olha a importância do teste prático. Eu vou rodar um programa aqui que chama CPU-Z, que faz o processador funcionar 100% da capacidade, eu habilitando esse teste de estresse que eu acabei de habilitar. Você pode ver pelo próprio gerenciador de tarefas do Windows que ele está trabalhando agora a 100% da sua capacidade. Agora observa uma coisa, a frequência que o processador está trabalhando está em 3.11 GHz, 3.10, o que é um resultado bem inferior aos 4.3 GHz prometidos pelo site da AMD. É por isso que não dá para comprar notebook avaliando somente a especificação técnica. É bom você ver um review, uma análise. Isso é algo que acontece muito nesse modelo específico de notebook que tem esse processador Ryzen e pode ser ocasionado por várias variáveis, ok? Desde a placa-mãe, a configuração de BIOS até superaquecimento. E a gente vai descobrir aqui agora o que está acontecendo, por que ele está funcionando a 3.12 GHz apenas. Geralmente uma das coisas que capa a performance do processador pode ser uma configuração de energia do Windows. A gente digita energia na pesquisa, acessa a primeira opção e aqui a gente pode ver os planos de energia. No computador aqui, como eu formatei, ele só está exibindo o plano equilibrado. Mas nas configurações de energias avançadas, eu posso dar uma ganhada aqui, dar uma olhada na opção de gerenciamento de energia do processador, porque aqui eu posso, por exemplo, colocar o processador para funcionar 80% da capacidade dele ali, quando eu estiver usando o máximo de performance. Eu também posso setar aqui o estado de desempenho mínimo. Como a gente já pode ver, olha só, já está tudo a 100% aqui, não tem nada capando ele nas configurações do Windows. Para verificar se há algum tipo de superaquecimento, a gente vai rodar de novo o teste de estresse aqui. A gente vai deixar passar alguns minutos, agora são 8h43, para o processador esquentar ao máximo. E aí a gente vai analisar essa questão da temperatura com o programa HW Monitor. Já vou executando ele aqui. Nesse momento você assistindo o vídeo, né? Você deve estar pensando assim, nossa Deus, o Fafá pegou uma tramoia, meu Deus. Mas infelizmente isso é algo que acontece muito com os notebooks, tá? Muitas das vezes as empresas colocam um processador X e acabam travando a performance pela BIOS ou acaba deixando o processador ir ali, né, até o limite de temperatura. E é super normal. Você pode ver o review do nosso Asus VivoBook, que tem a mesma configuração desse setup e aconteceu a mesma coisa. Bom, já se passaram alguns minutos e a temperatura do processador em si, ela tá ótima. Ela pegou um pico máximo de 78 graus. Esse processador pode alcançar até 95 graus sem dar thermal throttling. Porém, nós temos aqui um comportamento tanto inusitado desse notebook. Que rodando aqui o teste, você pode verificar que até a pontuação do CPU-Z caiu, ele acaba reduzindo a velocidade dos núcleos. Está 2.55 GHz nesse momento, todos os núcleos. É um thermal throttling de processador? Não é. Pode ser um thermal throttling de placa-mãe, de outra coisa dentro do notebook? Pode. Ou pode ser um próprio mecanismo da Positivo para proteger ele, para que ele dure bastante. Eu não sei o que é.
mas eu não gosto dessa limitação, para falar a verdade. Eu acho que tá capando demais para 100% da performance, ainda mais que eu tô com ele ligado na tomada. Se fosse na bateria, eu até ficava quieto. Só de curiosidade, se eu parar o teste de estresse aqui, imediatamente, ó, a gente já vai ver o nível de utilização caindo, ele tá até mantendo aqui. Vou estressar ele de novo e olha só como a pontuação ficou baixa, se manteve baixa, né? Então tem alguma coisa aqui sim relacionada à temperatura. Aonde é o problema, eu não sei te falar. Só por via das dúvidas eu vou reiniciar ele e a gente vai tentar fazer de novo para ver o que vai acontecer. Com a máquina reiniciada, eu clico em Stress, olha a pontuação como tá maior, olha a frequência como tá maior. Vamos deixar passar um tempinho de novo. Presta atenção aqui, ó, bateu 79 graus, começou a diminuir a performance, mesmo comportamento se repetindo. Eu tô um pouco encucado com isso porque eu dei uma conferida aqui em outros canais até relevantes do mundo do hardware e eles não relataram esse comportamento, tá? Então das duas, uma, ou o pessoal não testou direito ou o meu aqui tá com alguma coisa. Agora eu tô testando aqui inclusive o SSD dele e a gente vê aqui que é um SSD NVMe com altíssimas taxas de velocidade de leitura, tá pegando aqui no máximo 3.099, de escrita ele tá dando aqui no máximo 1.605. Especificações de um SSD NVMe 3.0, que é médio, mas já é bem rápido. Inclusive muito mais rápido que um SSD SATA como esse, né? No contexto geral, para uso básico, ele é bem rápido. Eu posso, por exemplo, colocar vídeos aqui em 4K no Google Chrome, que ele vai dar conta de reproduzir com tranquilidade. Eita, entrou a propaganda. Mas olha só, vamos abrindo aqui, ó, várias janelas e colocando vídeos em 4K. Você pode ver que ele não é um PC que fica travando, que fica agarrando, até que ele dá bastante conta do recado, mesmo fazendo, né, uma tarefa que pesaria bastante para ele. Só que a gente tem que notar o seguinte, né, eu estou usando um computador que está lá com seus 8 GB de memória RAM. Cada janela que eu abro aqui, cada conteúdo que eu abro em 4K, carrega mais coisas para a memória RAM dele, né? Então, dependendo do que eu abrir, se for um jogo que carrega muita memória RAM, se for um arquivo de vídeo muito pesado, obviamente que vai, né, consumir muito da minha memória a ponto dele começar a agarrar. Porém, o SSD dele ajuda muito também para essa questão da velocidade, além do processador, mesmo com aquela limitação que a gente acabou de constatar. Por exemplo, ó, mesmo eu abrindo aqui um monte de janelinha de vídeo de 4K, que é coisa que o notebook basicão na faixa de preço dele não vai fazer, ok? Falando isso, tá abrindo aqui em 2K, né? Vamos colocar aqui em 4K tudo. Ele não trava, cara. O que para mim já é assim, nossa, um avanço muito legal em relação aos outros notebooks básicos. Ó, na terceira janela aqui que eu comecei a colocar em 4K, começou a pesar, né? Ó, aqui já parou para carregar. Que já começou a carregar. E se a gente olhar a memória RAM que está sendo utilizada aqui, a gente consegue entender o porquê. Olha lá, a gente já está utilizando 83% da memória RAM. Vamos tentar aqui copiar, abrir mais uma janela dessa aqui e ver o que dá. Ó. Mais duas, só por desencargo aqui. Ah não, mais 3. vamos botar esse bichinho aqui para torar, né? E olha só, na hora que a gente abre o gerenciador de tarefas, a gente já tem 92% do uso de memória. Então, mais algumas janelinhas aqui fazendo isso aqui, ó. Balbal, né? Balbal performance. Perfeitamente normal. Mas, por exemplo, se você colocar o dobro de memória RAM, naturalmente você tem o dobro de opções de janelas para você abrir. Claro que o processador uma hora também vai dar um piti, mas em teoria é isso que pode acontecer. Apesar desse PC não ter uma placa de vídeo, o gráfico integrado desse processador tem uma competência boa o suficiente para eu conseguir executar alguns jogos. De exemplo, eu estou executando nesse momento o Dark Souls Remastered. Obviamente que o jogo está em baixa resolução, está em 720p, inclusive com gráfico no mínimo. Mas eu ainda consigo executar o jogo aos 60 frames, o que me garante uma diversão caso eu queira. Também consigo executar, por exemplo, aqui o Resident Evil 4 Remastered, porém em alguns momentos ele tem umas quedas abaixo de 30 frames, e um gráfico bem baixo mesmo, mas dá para jogar. Com esse hardware você vai executar vários outros jogos. A dica que eu dou para quem tem um PC com Ryzen 5700U sem placa de vídeo é buscar o termo Ryzen 5700U Testing Games, que você vê todos os jogos que ele vai rodar. Isso se aplica também a esse notebook. A gente vê aqui, ó, o rapaz jogando Valorant, o GTA V, que é um clássico de jogo que roda
até em vários notebooks e PCs fracos. Fortnite também, que é um jogo que roda em PCs mais fracos. O Elden Ring já é um jogo que pesa demais para ele, mas talvez ainda dê para brincar. Forza Horizon, Red Dead Redemption 2. Então é uma máquina que, apesar de não ser um PC gamer, dá conta de executar vários jogos, o que inclui também outros computadores com essa mesma especificação. Apesar das variações que a gente vê aqui nesse PC, ele vai dar conta de executar os mesmos jogos que os outros PCs que têm esse perfil. Em um contexto geral, eu não vejo ele como um notebook perfeito em termos de performance, porém, pela margem de valor que a gente encontra ele, se você for comprar um notebook de uma marca melhor, você vai acabar comprando um notebook bem inferior a ele. Ele tem as suas limitações de performance, como a gente viu durante o teste de stress. Ele também tem um problema que é o mesmo que tem no Asus VivoBook, que ele só vai dedicar até 512 GB de VRAM para o gráfico integrado, atrapalhando, né, a gente ganhar um pouco mais de performance. Isso é travado na BIOS, ou seja, vem travado de fábrica, não tem como alterar, pelo menos até o momento, mas ainda até o momento ele realmente acaba sendo a melhor opção nessa faixa de preço. Outros notebooks que entregam esse mesmo hardware vão custar de 2.800 para cima e em raras ocasiões ainda por cima. Eu não fiz o teste aqui da bateria de quanto tempo dura, porém eu pesquisei relatos de usuários na internet e o pessoal tem dito que no máximo que ela vai durar 8 horas em uso bem moderado. Notebook a gente já espera, né, que tenha uma durabilidade bem menor, assim, de 2, 3 horas. E é claro, se você jogar, estiver usando esse tipo de coisa, vai durar até 1 hora, né, e por aí vai. Então depende muito do uso. Mas até que em termos de bateria também esse carinha tem, né, algo bem satisfatório. Inclusive também não posso deixar de falar da webcam dele, e aqui vamos até aumentar a tela aqui, deixar em tela cheia, é a qualidade dela. Pode ver que não é ruim, principalmente para fazer uma reunião, alguma coisa assim, mas também não é boa para eu fazer um vídeo de tela cheia. Talvez, vou gravar uma gameplay com esse cara aqui, ou reagir ao vídeo de alguém, para gravar um conteúdo que a webcam fica só no cantinho, tá ok, vai dar certo. Mas nessa circunstância eu vejo que não é tão boa. Porém, ele tem o bagulhinho da luz aqui, que ajuda um cadinho, né, cara? Não vai fazer milagre, mas ajuda um pouco para você utilizar ela em ambientes escuros. Outra coisa que ele também tem é um negócio aqui, ó, que é basicamente uma trava física para webcam, olha só. Eu literalmente consigo tampar ela. Isso aqui é bem legal, né? Caso alguém te hackeie, não vai ficar te vendo, né, usando a webcam nem nada. E ó, você pode ver que nessa brincadeira de tampar aqui eu fiz alguma coisa que estourou a imagem tudo, né? Eu francamente acho que a Positivo fez um bom trabalho nesse notebook quando se trata de se posicionar em termos de custo-benefício. Se você tiver interesse em comprar ele, eu vou deixar um link na descrição. Ele está sempre sendo postado no nosso grupo de ofertas, mas compre entendendo o que ele tem de bom e o que ele tem de ruim. Então por isso que eu recomendo, caso você não tenha assistido esse conteúdo direito, assiste tudo, cara, antes de comprar. Tem suas particularidades, mas gostei bastante. E aí, você teria um notebook da Positivo? Lembrando, né, você compra aqui no Brasil com 1 ano de garantia, mas mesmo assim eu sei que tem bastante gente traumatizada com o passado da marca, né? Isso a gente tem que considerar também. No mais, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, tamo junto.